Olá, tudo bem? Nós vamos começar nossa conversa sobre literatura. Deixa aí o seu joinha, seus comentários, tá bom? Pra gente poder melhorar a sua sugestão. Você tá ouvindo Outono de Vivaldi, esse grande músico. E nossa conversa hoje segue abordando o barroco no Brasil. Fica comigo e deixa o seu like. Bem, para falar do barroco no Brasil, a gente tem que estar atento para um detalhe. Antigamente não tinha avião, telefone, nem TV. Isso quer dizer que essas classes, essas escolas literárias, elas sempre aconteciam no Brasil um pouquinho mais atrasado do que na Europa. Nós acabávamos de sair do quentismo, cartas estrangeiras para estrangeiros falando da colônia, e entramos no barroco, de um pouquinho depois do que aconteceu na Europa. Mas o barroco brasileiro é lindo, é maravilhoso, eu amo falar sobre ele, você vai ver por quê. Lembrando que barroco foi um estilo literário que dominou a Europa no século XVII, dualidade, exagero, era as palavras da vez quando se fala em toda a produção artística no jeito de viver do homem barroco. Também precisamos lembrar que Martinho Lutero estava com suas reformas religiosas pipocando na Europa e que o barroco veio como uma contra-reforma para tentar aí trazer o homem de volta aos primórdios da fé católica. Esse era o objetivo principal, beleza? No Brasil, o barroco eu amo de paixão porque foi o primeiro movimento literário onde nós tivemos presença de escritores nacionais, de artistas nacionais, deixando aí a sua marca na história. No período colonial do Brasil, o barroco veio neste período, a prosopopeia de Bento Teixeira veio como uma obra de transição, um pouco barroco, um pouco com características classicistas. Nessa época, os jesuítas dominavam todos os aspectos educacionais aqui da colônia, Brasil. E por isso o homem barroco, as produções artísticas barrocas estão mais ligadas à fé, à religiosidade do homem naquela época. Com a queda da cana-de-açúcar no Nordeste, a capital de Salvador veio para o Rio de Janeiro. Nós também tivemos aí a descoberta de ouro, né, em Minas Gerais, e com essa transição de poder, esse descobrimento de riqueza, sabe? Houve um crescimento de pessoas, houve um crescimento financeiro no Brasil, e o barroco, sabe, deixou o homem bem dividido, e foi um jeito bem próprio para ele se expressar. O homem dividido entre a riqueza e os desejos da carne, e o homem que busca a fé, a salvação, o homem arrependido. Então, essa dualidade toda, teocentrismo, antropocentrismo, teocentrismo, antropocentrismo, né? Isso aí tem tudo a ver com o barroco, período de transição. As características do barroco brasileiro: linguagem dramática, exagerada, rebruscada. Para que facilitar se eu posso encher as frases com muito frufru, com muitas palavras, né? Muita figura de linguagem justamente por esse florear no jeito de se expressar. A arte dualista, o contraste, luz e sombra, o santo e o profano, e na literatura escrita, tá? Nas artes, essas outras, mas na cultura escrita nós temos o cultismo, o conceptismo, que nada mais é do que a técnica, o estilo de escrever que o homem barroco escolheu para se expressar. Nós vamos ver o primeiro deles agora. Cultismo. Cultismo foi um estilo literário, uma forma de escrever inspirada nas poesias de um poeta chamado Luiz de Gôngora. Então, cultismo, gongorismo é a mesma coisa. Só que para você lembrar e não esquecer, cultismo, cultura, jogo de palavras, ser culto nas palavras, ter muito vocabulário. Então, o preciosismo vocabulário, a linguagem rebruscada, muitas figuras de linguagem para descrever o sentimento do homem barroco, tudo isso é cultismo, jogo de palavras, cultura, cultismo, beleza? Vamos ver um exemplo. Você tem aqui na sua tela, olha só,
Olha, os asteriscos dividindo 2 quartetos, 2 tercetos. Eu tenho um soneto. Eu sabia que você ia adivinhar essa. Aqui de verde você tem antítese. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Antítese de noite, luz e sombra, alegria e tristeza. Antítese, ideias contrárias. Você também tem a linguagem ornamental. Porém, se acaba o sol, porque nascia. Se formosa a luz é, porque não dura. Por que isso é uma linguagem ornamental? Porque hoje nossa linguagem é direta. Para que nascer se o sol vai morrer? A luz é bonita, mas por que não dura? Ou por que uma luz bonita não dura? É um jeito direto de se falar as palavras. Mas no barroco, para florear, encher de frufulhos, invertem essa ordem, enche de figura de linguagem. Ok, a beleza do barroco essa, né? Nós também temos sinestesia. O que é sinestesia? Lembrando, são os 5 sentidos do homem. Paladar, visão, audição, olfato, tato, tudo isso para ali ser acrescentado como adjetivo na oração. Olha que exemplo em vermelho, como o gosto da pena se insifia. Pena? De escrever tem gosto de alguma coisa? Tem boca para sentir o gosto de alguma coisa? Sabe? Sinestesia. Usou o paladar na descrição ali. Você também tem o paradoxo. A firmeza somente na inconstância. Se a coisa é inconstante, como é que pode ser firme? Paradoxo? Fora da casinha? Ok? Então você vê aí, nesse exemplo, as presenças do cultismo na obra do Gregório de Matos. Ele usou esse estilo de se expressar para poder colocar todos os sentimentos, esse dualismo, essa divisão toda de sentimentos que eles estavam tendo na época, nas suas palavras. Tá? Cultismo, jogo de palavras. Nós temos aí os principais artistas barrocos no Brasil. Tivemos mais. Eu só coloquei alguns, tá? Bento Teixeira na prosopopeia, que é o marco que inicia o barroco. Gregório de Matos, chamado de Boca do Inferno. Não é porque ele tinha bafo, é porque ele não tinha papa na língua. Criticava todo mundo, ricos e pobres, até as instituições, o casamento, a igreja. E ele, não se continha, se tinha que falar e criticava mesmo. Na pintura nós temos o mestre Ataíde como assim o maior nome do barroco nesse sentido. As suas características são as cores vivas e puras. Ele se inspirava nas obras europeias, mas ele usava pessoas mestiças, a sua família, esposa, filhos, para poder ser os seus modelos nas suas pinturas. Tá? E ele também pegava as folhas de ouro e encarnava na madeira, nas esculturas do seu amigo Aleijadinho, que era um grande escultor e é o maior escultor brasileiro barroco. Na arquitetura, que Aleijadinho também trabalhou nesse sentido, nós temos exagero de detalhes, formas, relevos e curvas, que é própria do estilo barroco, tá bom? Outra coisa para ficar bem claro para você entender a diferença do antes e do depois. Olha aqui, nós temos na arquitetura o mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro, do período quintista, classicista ali, olha só. Nós temos as formas geométricas, quadrado, triângulo, retângulo, tudo muito reto. Olha só, preto e branco, marrom e branco, aquela formal, simples, clássico e claro. Mas o barroco veio e olha, beleza! A igreja Nossa Senhora do Carmo, Minas Gerais, eu tive o privilégio de conhecer. Olha só que lindo. Você tem aqui a forma curva do prédio, você tem aqui as cúpulas e olha, eu vou aproximar para você ver melhor o detalhe. Olha que lindo! Cores, o entalhamento da porta, dos umbrais e olha só, que lindo! Quanto mais você olha, quanto mais de perto você vê, você tem noção da riqueza. E é muito detalhes, muito rebruscado, quase exagerado, né? Porque é a característica do homem barroco. Essa mesma igreja, Nossa Senhora do Carmo por dentro, olha só que lindo, gente. É muito bonito, todo o trabalho de entalhamento em ouro. Eu destaco para vocês essa aqui, olha só.
essa diferença. Aqui mais perto do altar, isso é mantido até hoje, tá? Isso aqui, esses bancos perto do altar, onde ficavam as pessoas ricas e nobres. E aqui ficavam os pobres, os escravos, tá? Aqui ficavam as pessoas mais pobres e aqui mais perto do altar as pessoas mais ricas, porque era assim na época. Olha o teto, ele mais alto, côncavo, dava uma acústica, tudo para o homem se sentir pequeno diante da grandiosidade da beleza de Deus e da vida religiosa. Vamos ver isso mais de perto? Olha o altar Nossa Senhora do Carmo, esse é o altar mais de perto para você ver. Olha os detalhes. Olha o rostinho de anjos aqui. Olha só que riqueza. Quanto mais você olha, mais coisas lindas você vê. Mas nós não temos tempo. Essa aqui é o altar da Igreja Nossa Senhora do Pilar. É a igreja onde há a maior concentração de ouro de Minas Gerais e é lindo. Eu guardo com muitas lembranças a viagem que eu fiz quando eu estava na faculdade. Ao invés de a gente fazer festa, nós resolvemos viajar alguns dias, passamos um tempo na estrada viajando. Nossa, foi maravilhoso. A riqueza cultural que eu trouxe e guardo até hoje. Muito melhor do que uma festa, onde você passa algumas horas e a comida acaba. Bem, nós temos aqui a igreja de Matozinhos e Mariana. Você tem aqui alguns detalhes e eu quero aproximar para você ver melhor. As esculturas em pedra sabão de Aleijadinho dos Apóstolos. Olha só que linda a iminência do movimento, sabe? O semblante passando emoção, que faz parte tudo isso do conceito da barroco da época. Aqui você tem uma obra classicista. Olha a fórmula separada, métrica, bem, sabe, organizada na tela. Aqui você tem uma obra quintista, retratando, mostrando o Brasil colônia. E agora, olha só que lindo, Mestre Ataíde, olha que obra maravilhosa. Olha a riqueza de cores, que coisa maravilhosa. Gostoso de ver mais perto. Olha o detalhe. Olha aqui, características do brasileiro mestiço. Olha só que interessante, o nariz, a boca, realmente a presença brasileira, do jeito brasileiro de viver, da riqueza da raça brasileira misturada aqui na arte. A escultura, como é que era antes? Olha só, escultura classicista, Davi de Michelangelo, perfeito, sabe? Não existe problema no mundo, tudo é perfeito e maravilhoso, até não na expressão do rosto. E olha, o mesmo Davi, da bíblico, retratado no período barroco. Olha a concentração do rosto, a iminência do movimento. Que lindo! Nós temos aqui esculturas sacras antes do barroco e olha só essas esculturas barrocas, contando toda uma cena, a iminência do movimento, olha as expressões faciais. Linda essa obra de Aleijadinho. O teatro não podia a gente deixar de falar do teatro no Brasil nessa época, sabe por quê? Porque José de Anchieta, um padre que aqui no Espírito Santo a gente tem honra muito grande de falar dele. Ele escreveu peças literárias com temática religiosa, é claro, de eventos bíblicos, onde ele misturava algumas lendas históricas aos fatos bíblicos para que as pessoas se identificassem melhor. Ele também usava marionetes e bonecos para contar a história, tudo para que as pessoas compreendessem melhor as lições que ele queria ensinar, que ele queria passar. Nós também temos alguns autores barrocos brasileiros que eu gostaria de chamar a atenção. Um trechinho do livro Prosopopeia de Bento Teixeira, onde ele narra os feitos do governador Jorge de Albuquerque Coelho. Para a parte sul, onde a pequena ursa se vê de guardas rodeada. Pequena ursa, constelação ursa menor, ele mostrando o quanto ele era culto, tem a sua fruição, olha só, e temperada, junta nova lusitânia e ordena. Olha o rebruscamento, o jeito de colocar as palavras. Nessa obra tem aspectos da cultura classicista, mas também tem aspectos da cultura barroca, por isso que é obra de transição. Eu falei do cultismo, né? Jogo de palavras. Agora, o segundo estilo literário, o segundo jeito de escrever que o homem barroco podia escolher e foi brilhantemente escolhida por este padre Antônio Vieira era o conceptismo, o jogo de ideias. Conceito, ideias, conceptismo. Foi inspirada na poesia do espanhol Francisco de Quevedo. Então nós temos aqui a retórica, os argumentos, a premissa, o silogismo, tudo são argumentos, são jeitos de ser conceptista, de
colocar as suas ideias no papel. Cultismo, jogo de palavras para expressar seus sentimentos, suas ideias. Conceptismo, o jogo de ideias, a forma de organizar as ideias ali no texto para buscar convencer as pessoas. Olha um exemplo. No sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira, nós temos aqui alguns aspectos desse tipo de escrita, tá bom? Conceptista. Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Ele usa uma premissa. Um estilo tão empeçado, tão dificultoso, tão afetado, aí ele segue falando. Mas aí ele usa um argumento. Por isso Cristo comparou pregar ao semear. Ele vai falar da parábola do semeador. Aí ele traz a segunda premissa. Não fez Deus o céu em xadrez de estrela, como os pregadores fazem um sermão em xadrez de palavras. Aí ele impõe o seu conceito, o seu jeito, como ele acha que deveria ser o sermão. Como hão de ser as palavras? Como estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Olha a metáfora, figura de linguagem. A proposição lógica que arremata e fecha o pensamento, assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto, muito claro. Então você está vendo aqui que o conceptismo, o jogo de ideias para buscar convencer os argumentos, as premissas, nada mais é do que a forma como o Padre Antônio Vieira escolheu para expor os seus sermões. Assim como o cultismo, o jogo de ideias, foi o jeito que o Gregório de Matos escolheu dentro do barroco para expressar toda a sua dualidade, tá bom? É importante a gente ver isso. Mas falando em Gregório de Matos, ele teve uma riqueza literária muito grande. Então, vamos ver mais um pedacinho dos aspectos literários dele. Na poesia lírica de Gregório de Matos, ele idealiza o amor, busca os prazeres da vida. Carpe diem, aproveitem o dia, né? E tem outros detalhes aí. Nem sempre você vai ter todas as características no mesmo poema. Você vai ter 2, 3, às vezes 4 características na poesia lírica dele, tá bom? Olha um trechinho. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda a ligeireza e imprime em toda a flor a sua pisada. Ou não guardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Você vê aí a fugacidade da vida, né? A presença do tempo, da passagem do tempo, da iminência da morte, tá? O barroco tem isso aí. Na poesia religiosa dele, você vê ele falando da brevidade da vida, do homem buscando o perdão de Deus, arrependido. Vamos ver um exemplo? Olha só. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, eu tenho buscado com mais empenho o seu perdão. Quanto mais eu peco, mais empenhado eu tenho de buscar o perdão. E o homem barroco era assim, não é? Buscava os prazeres da carne, depois morria de arrependimento e buscava Deus nessa dualidade toda do homem barroco. Na poesia satírica, onde ele criticava todo mundo, todas as instituições, olha só um exemplo. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta. Numa cidade onde falta verdade, vergonha e honra. Gregório de Matos, maravilhoso. Padre Antônio Vieira nos seus sermões, lindo. Não perca a oportunidade de ler e de conhecer. E nós ficamos por aqui. Aquele abraço, espero ter ajudado você a compreender melhor. E deixe sua sugestão. Beijo, até a próxima!